Olá, 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 olá. Que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós. Que o Espírito Santo de Deus continue nos dando paz, amor e entendimento na palavra. Amém? Amém. Amém. Hoje nós vamos falar sobre salvar. Antes de sair salvando, salve-se. Você consegue entender que antes da gente querer forçar as pessoas a se converter, até porque isso é um erro, né? Jesus não pede isso para nós, ele pede que a gente vá e pregue a palavra. Antes da gente querer entrar em todas as batalhas, a gente precisa estar prontos e nós precisamos estar caminhando o caminho, a verdade e a vida. Esse é um ponto muito importante. Muitas pessoas, quando entram no Evangelho, elas acreditam que elas precisam fazer algo, precisam salvar a humanidade. Elas conseguem ver no momento como se elas fossem a última tábua de salvação. Isso é muito importante que a gente compreenda. O que a gente precisa compreender? Que antes da gente ajudar os outros, nós precisamos estar firmes. Como assim, Ruiz? É simples. Eu vou te dar um exemplo bem fácil. Você imagina que você é um bombeiro no meio de um incêndio. Um monte de fumaça e você está de máscara. E tem uma pessoa deitada no chão desacordada. Se você retirar sua máscara e colocar sua máscara nele, os dois morrem. Ele provavelmente não vai levantar, você vai se intoxicar, vai perder as forças e vai cair. Então, muitas vezes, a pessoa ela se converte, ela olha para o Evangelho, dá aquele calor, dá aquele amor, e ela imagina que agora ela precisa fazer todas as batalhas, ela precisa salvar sua família, ela precisa... Mas antes de você poder ajudar os outros, você primeiro precisa se capacitar. E essa que é a grande verdade. Não adianta a gente ir para um lugar, ir para uma batalha, ir para uma missão sem estar pronto. Ô Ruiz, mas me diz uma coisa, não vai ser o Espírito Santo que vai nos... Sim, o Espírito Santo vai nos ajudar, vai nos instruir. Mas veja, Jesus Cristo, 40 dias, deserto. Antes dos anjos chegarem para servi-lo, o diabo veio tentar ele 3 vezes. É o Filho de Deus. Jesus Cristo na terra. O Filho de Deus veio aqui para nos salvar. Mesmo assim, o diabo estava ao derredor. E quando ele podia, ele tentava atrapalhar. Como, por exemplo, aquela vez com Pedro, que Jesus disse: sai de perto de mim, Satanás. Você consegue compreender que é muito importante nós termos firmeza, nós termos a nossa fé, o nosso caminho, a nossa instrução na palavra pronta? Oração, jejum e palavra. É o tripé para manter você caminhando. Oração, jejum e fé. Pela fé que nós vivemos, né? A oração é a diária, a palavra, e o jejum, afinal, existem hordas, demônios que a gente só expulsa com oração e jejum. Então, oração, palavra, jejum, fé. Se você não tiver esse caminho firme, você vai acabar entrando em batalhas e vai acabar sofrendo por coisas que não deveria. Mas, Ruiz, como é que a gente faz, então, para seguir, para manter, para fazer o que o Senhor deseja? Vamos lembrar de tudo primeiro. Vamos começar por uma coisinha bem simples. Guarde o seu coração, afaste-se do mal, resista ao diabo, seja justo, ame, perdoe e sirva. Parece fácil, né? Guardar o seu coração, mas a gente vive no mundo, a gente tem alegrias, a gente tem tristezas, a gente tem vitórias, a gente tem derrotas, a gente tem batalhas. Então, vamos guardar o nosso coração. Como é que a gente vai guardar o nosso coração? Oração, jejum
Palavra e fé. Afastar-se do mal, ou seja, quando a gente está em oração, jejum, palavra e fé, a gente acaba tendo essa percepção do mal, a gente acaba tendo essa resistência ao que é mundano e a gente acaba se afastando. E o que é mundano? É a mentira, é a fofoca, é o murmúrio, é a ingratidão, é a falta de perdão, é o rancor, é o ódio. Tudo que é contrário ao que a palavra do Senhor nos ensina, e a palavra do Senhor nos ensina a amar, perdoar, orar, servir. Tudo que é contrário a isso, a gente precisa resistir, a gente precisa se afastar. E aí a gente consegue começar a amar, perdoar e servir. Amar, perdoar e servir é muito importante. Mas a gente só consegue fazer o amar, perdoar e servir quando a gente começa a viver essa vida baseada na palavra do Senhor. Quando a gente começa a viver essa vida onde a inspiração da nossa vida é o Evangelho. Como é que a gente vai se preparar então para estar nesse caminho? Vamos começar pelo princípio básico, Marcos 16:16. Crer em Jesus Cristo. Quem crer e for batizado será salvo. Veja, palavra de Jesus Cristo. Quem crer e for batizado. Ou seja, a gente precisa crer e se batizar nas águas, e assim a gente vai ser salvo. Rui, mas o fulano de tal creu e não deu tempo de se batizar. Meus amigos, eu não estou aqui para julgar, eu não estou aqui para começar a inventar. O Jesus Ministério da Graça, ele é baseado na palavra do Senhor. Todo lugar que eu vou, as pessoas sempre me perguntam, mas essa é a tua opinião? Eu sempre digo, eu não tenho opinião sobre o Evangelho. Eu tenho o Evangelho. Eu estudo o Evangelho e eu prego baseado no Evangelho. E se alguma coisa que eu preguei tiver diferente no Evangelho, me avisa, para que eu também aprenda. Marcos 16:16, Jesus Cristo nos ensina, quem crer e for batizado será salvo. Mas os pormenores, o fulano e o ciclano, quem vai julgar isso é Deus. Se um acreditava e não foi batizado, não sei. Eu falo para você, e se você está aqui escutando, quem crer e for batizado será salvo. Mas para ser batizado precisa crer, ir nas águas, aceitar e alguém te batizar. É só. Veja, para ser batizado não tem cursinho, não tem taxa, não tem que ser pastor, bispo, apóstolo. Você pega a pessoa, leva nas águas, pergunta se ela crê em Jesus Cristo, se ela creu, batiza em nome de Jesus Cristo, em nome de Deus, em nome do Espírito Santo, Pai, Filho e Espírito. Simples, amém? Acabou. Pastor, está na Bíblia. Filipe colou no eunuco, explicou, o eunuco perguntou, eu creio, o que me impede de ser batizado nessas águas? Filipe disse, nada, desceram, água, batismo e acabou. Qualquer coisa diferente disso é invencionismo, é religiosidade, é homem, é regra mundana, é para te afastar do Senhor. Creu, batiza nas águas. Ponto. Tá bom, eu já criei, eu me batizei nas águas, agora o batismo do Espírito Santo é com o Senhor, não é conosco. Porque a gente crê, nós, homens, a gente aceita o batismo e é batizado, e Deus manda o Espírito Santo quando Ele quiser. Ou seja, quando o nosso coração estiver pronto, tá bom? Tiago 4,7, portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. Olha que palavra importante. Exatamente a mesma coisa que Jesus fez. Jesus, ele não lutou com o diabo. Jesus, ele não batalhou com o diabo. Ele só resistiu ao diabo
e ele fugiu. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vocês. O diabo chegou para Jesus Cristo e disse: eu te dou isso, eu te dou aquilo, faz isso, faz aquilo. Ele disse: não, não e não. E o diabo foi embora. Você não entra em batalha contra o diabo. Quando eu prego, quando eu ministro para o pessoal que tem problema de vício, eu sempre falo para eles: não batalhem, não entrem na luta, não escolham lutar, escolham Jesus. Mas eu tenho vício de droga, de aposta, de álcool, de mulher, de pornografia. Ok. Em nome de Jesus Cristo você está curado a partir de agora. E a partir de agora você não luta mais contra ele, você resiste. Deu a vontade, você vai se ajoelhar e vai orar. Mas você vai levantar de manhã cedo e vai dizer: hoje de manhã é um dia para a honra e glória de Jesus Cristo e é a ti que eu sigo. Você é o caminho, a verdade e a vida. Ponto. Você não vai lutar mais contra o teu vício. Você não vai lutar mais contra o teu problema. Você não vai lutar contra o diabo. A batalha já foi ganha em nome de Jesus. Você não luta mais contra a doença. Você glorifica o Pai. Você crê na cura. Você não luta mais contra o teu vício. Você não luta mais contra o que te incomoda. Você luta. Não. Você glorifica o Pai. Você segue o caminho, a verdade e a vida para chegar a Deus através de Jesus Cristo. Porque quando você resiste ao diabo e submete-se a Deus, o diabo foge de vocês. Isso é muito importante. Eu sempre ensino para as pessoas que quando você entra na luta contra o vício, contra o diabo, contra a doença, você já perdeu. A luta já foi ganha em nome de Jesus. Mas quando você entra no ringue, você dá mais um round para ele. E tudo que uma pessoa que perdeu a luta deseja é mais um ringue. É mais uma luta, é mais uma batalha, é um pouquinho mais dentro do teu campo para te ferir. Em Tiago 4,7 ele deixa de maneira bem explícita para nós: submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de você. A palavra não é lute com, a palavra é resistir. Vamos lutar? Vem cá, você não me vence. Eu já venci, sou vencedor. Você já foi derrotado em nome de Jesus Cristo. Sai de perto de mim, suma, em nome de Jesus. Duvido que você faça isso. Pode duvidar, eu não faço nada para você. Quero ver se você é bom, faça tal coisa. Eu não te devo explicação, eu não te devo nada. A minha vida eu devo a Deus Pai Todo-Poderoso, aí o amor de Jesus Cristo. Quando você muda, o diabo vai embora. Porque ele não entra em batalha com você sem você permitir. Tiago 4,7. Submetam-se a Deus, resistam ao diabo, e ele fugirá de vocês. Tá bom, agora eu já entendi. Eu estou fixo na oração, eu fui batizado nas águas, eu já criei em Jesus Cristo, eu leio a palavra, eu estou firme na fé. O que eu preciso fazer então, Rui? Eu preciso ir falar para as pessoas, eu preciso não sei o quê? Marcos 16,15. E Jesus disse-lhes: vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quer dizer que, meu irmão, tem gente que vai pregar na praça, tem gente que vai pregar na penitenciária, tem gente que vai pregar nos hospitais, tem gente que vai pregar no culto, tem gente que vai pregar de casa em casa, tem gente que vai fazer uma célula, tem gente que vai fazer uma igreja, tem gente que vai pregar em todos os lugares onde estiver, tem gente que vai pregar pela internet, tem gente... Vão pelo mundo e preguem.
Os apóstolos tinham uns que faziam missão, uns que ficavam parados, uns que abriam igreja, uns que oravam pelos... Cada um vai ter o seu caminho. Isso não é uma coisa que eu vou dizer para você. Na verdade, isso é uma coisa que ninguém vai dizer para você. Quem vai entregar para você o seu chamado de pregação é Deus Pai Todo-Poderoso através do Espírito Santo. Talvez o teu chamado seja para pregar dentro da tua casa e depois ele amplie. Talvez o teu chamado seja para você pregar no teu trabalho. Hoje está um movimento lindo que você vê atores, cantores, jogadores se convertendo, uns abandonam a carreira, outros continuam na carreira glorificando a Deus, uns continuam jogando e estão lá falando e pregando para o mundo inteiro, dizendo, olha, se eu ganho é Deus, se eu não ganho é Deus também, não tem problema, o que me importa é estar com Ele. Ou seja, é um movimento, é um despertar maravilhoso, e esse despertar é divino, porque nós estamos vivendo um movimento do Espírito Santo que vai fazer uma limpa nas igrejas do mundo inteiro. A religiosidade precisa ser retirada. A religião precisa ser retirada. E Jesus precisa voltar para os púlpitos. Os homens, e quando eu falo homens é homem e mulher, os políticos, as celebridades, elas precisam ser colocadas nos seus lugares. Os púlpitos precisam voltar a ser de Deus. A lei terrena, a invenção humana, a religiosidade para aplauso de si, precisa sair. Eu passo numa rua aqui perto da minha casa e tem uma placa de uma igreja lá. E está caindo um D. E aí eu estava passando ali e o Espírito Santo estava falando comigo, olha aquela placa. E eu olhei e disse assim, Assembleia de Deus. Aí ele disse, agora essa placa condiz com o que acontece lá dentro. Quantas igrejas não é Deus que está lá dentro? São eus. É um eu do coral ou do louvor, é um eu do culto feminino, é um eu do círculo de oração, é um eu do pastor, ou seja, cada grupinho endeusando o seu ídolo, quando na verdade todos deveriam estar trabalhando para levar honra e glória a Deus Pai Todo-Poderoso e seguindo o caminho, a verdade e a vida. E essa é a grande dificuldade do ser humano. Veja, vou lá, abro uma igreja, estou pregando, está começando a lotar e Deus diz, beleza, agora eu quero que você saia daí e venha pregar para menos pessoas por um X de tempo. Poxa, Senhor, mas é para mim ou é para eles? É para o Senhor. Então obedece sem reclamar. Sim, Senhor. Você consegue entender que todos os grandes nomes do Senhor tiveram altos e baixos, e no baixo e no alto é sempre quando o Senhor nos testa? Porque no baixo nós estamos tristes e ali a gente pode desistir, a gente pode se desesperar, a gente pode pegar um atalho. E no alto a gente está feliz, a gente pode querer o aplauso, a gente pode querer a honra. E a grande dificuldade do ser humano é sempre centrar o caminho em Jesus, que Ele é o caminho, a verdade e a vida. E seguir trilhando o caminho de amar, perdoar, servir, não importa aonde for. Então quando você for pregar, eu não sei aonde você vai pregar. Eu sei que quando você começa a obedecer às ordens de Deus, eu sei que quando você entrega a tua vida para que o Espírito Santo de Deus haja através dela, para levar honra e glória a Jesus Cristo, coisas maravilhosas acontecem. E coisas que você não consegue entender também acontecem. Mas no final, tudo coopera para o bem daqueles que amam ao Senhor. Você consegue compreender que em determinados momentos de dor ou de muita alegria, você tem que ficar fixo e lembrar tudo coopera para o bem daqueles que amam o Senhor e seguir com esse pensamento?
Porque a gente volta para o primeiro versículo que a gente estava falando, Tiago 4,7. Submetam-se a Deus e resistam ao diabo. Submeter-se a Deus é continuar fazendo o que Ele deseja para nós, independente do nosso momento, muita alegria ou muita tristeza. E resistir ao diabo também, porque na tristeza ele dá o atalho, na alegria ele te dá a honra. E você tem que ter a maturidade de escutar o Espírito Santo de Deus e resistir ele. Dizer, não, se o Senhor deseja que eu continue aqui por um tempo, José passou por perrengue, Davi passou por perrengue, mas a gente tem que continuar. E quando a gente chegar no topo, lembrar que a honra é dele. A gente está ali só para continuar servindo. Em Mateus 28, 19 e 20, Jesus continua nos ensinando: ide, portanto, fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Ou seja, que a gente vá pregar o Evangelho submetido a Deus, resistindo ao diabo, e a gente vai fazendo discípulos para Jesus Cristo por onde a gente for fazendo. Mas como é que a gente vai fazer discípulo em todos os lugares que a gente for passando? Pelo nosso comportamento, pela nossa obediência, pelo nosso amor. Que a paz de Jesus Cristo resplandeça através dos nossos corações em todos os lugares aonde nós estivermos. Que o amor e a beleza do Pai eterno, o Pai soberano, resplandeça nas nossas faces. E que os nossos atos levem a Ele glória e honra. E assim, aonde nós estivermos passando, nós vamos fazendo discípulos. E eu falei lá no início, batizando, não importa, aceitou Jesus, quer se batizar, batiza. Sem demora, fazendo isso da maneira mais rápida e mais fácil possível, tá bom? Então vamos relembrar, guardar as coisas que Jesus orienta: amar, perdoar, servir, orar, pregar, praticar a caridade, não julgar, orar pelos inimigos, falar a verdade, não murmurar, dar glória a Deus em todo momento. Parece difícil de lembrar isso? Anota no celular, anota num papelzinho, bota num stick nos seus lugares, mas na dúvida, você lembra. Se eu tivesse conversando com essa pessoa, se eu tivesse agindo com essa pessoa, mas fosse o contrário, eu vou agir e eu vou receber. Você gostaria de ser enganado? Você gostaria de ser humilhado? Você gostaria de ser enganado? De ser passado para trás? Não. Então que a gente trate os outros assim como a gente quer ser tratado. É mais fácil de lembrar. Amar, perdoar, servir, tudo é a mesma coisa. Pregar, praticar caridade são coisas que nos aproximam de Jesus Cristo. Amém? Mateus 6,14: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também perdoará a vocês. Está no Pai Nosso, né? Que as minhas ofensas sejam... perdoai as nossas ofensas assim como nós perdoamos as ofensas dos outros. Ou seja, perdoar os outros para que nós sejamos perdoados. É a premissa básica, né? O que a gente quer que Deus faça conosco, a gente faz com os outros. A maravilha do Novo Testamento é que o que você deseja de Deus é só você agir com os teus irmãos. Porque assim como você julgar, você será julgado. Então quando você aponta para um, você está apontando para você. Quando você julga um, você está julgando a você. Quando você fala mal de um, você está falando mal de você. Ou seja, todas as coisas que você está fazendo para o outro vai reverberar em você através do que Deus nos ensinou. O que você fizer para o outro é o que você vai receber. Então, se você deseja bênção, se você deseja prosperidade, se você deseja saúde, dê, porque é dando que se recebe. Em 1 Coríntios 13, 4, 5, o amor é paciente, o amor é bondoso, não inveja,
não se vangloria, não se orgulha, não maltrata, não procura seus interesses, não se ira facilmente e não guarda rancor. Em Lucas 7, 46, 47, você não ungiu a minha cabeça com óleo, mas ela derramou perfume nos meus pés. Portanto eu digo, os muitos pecados dela lhes foram perdoados, pois ela amou muito mais aquele e quem pouco amou foi pouco perdoado. Mas aquele a quem pouco foi perdoado, pouco ama. É importante, meus amigos, que a gente entenda os fundamentos, e isso vem da leitura contínua da palavra do Senhor. Estes sinais acompanharão os que creem no meu nome: expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Marcos 16, 17 a 18. O que eu quero deixar para vocês para finalizar essa mensagem, meus irmãos? Nós podemos e devemos agir no mundo. Amar, perdoar, servir, pregar, batizar aqueles que quiserem. Mas a gente precisa entender que antes da gente agir com os outros, nós precisamos estar tranquilos na nossa fé. Que a gente faça isso com amor. E o amor não julga. Que a gente faça isso para Jesus e respeite aos nossos irmãos. Então, se a gente prega para o nosso irmão uma vez, 2 vezes, 3 vezes, não importa. Nós temos um entendimento. Cada pessoa vai abrir o seu entendimento no seu tempo. Isso é com Jesus Cristo, isso é com o Espírito Santo. O nosso trabalho é servir. E eu trago para vocês a importância de nós servirmos. Em Mateus 25, 44 a 45. Então lhe responderão também eles dizendo: ó Senhor, quando te vimos sofrer com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Quando você ajuda uma pessoa na rua, quando você faz caridade, quando você ajuda uma pessoa mais humilde, quando você ajuda uma pessoa que precisa, e veja, uma pessoa que precisa pode ser uma pessoa que tenha uma condição melhor do que você de saúde, mas ela não tem a condição de fé. Quando você ajuda o teu próximo, você está ajudando a Jesus Cristo. Está ali, ó. Eles responderão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso e não te assistimos? E ele lhe responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um destes mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. Que a gente faça não por nós, mas que a gente faça por um princípio de Deus. Que a gente faça não esperando o aplauso do homem, mas tendo a certeza que quando a gente faz, Deus está vendo. Que a gente faça não para divulgar, que a gente faça no secreto, porque quando a gente recebe o aplauso, Deus não precisa conversar conosco sobre essa questão. Que a gente faça não para termos recompensas do mundo, mas para agradar Deus Pai Todo-Poderoso, porque aqui vai ter toda a diferença na nossa vida. Espero que a palavra tenha edificado um pouquinho os vossos corações, assim como edificou o meu. E que Deus Pai Todo-Poderoso leve paz e graça a cada um de nós. E que o Espírito Santo de Deus continue nos trazendo paz, amor e entendimento da palavra. Sendo da vontade do Pai, eu volto em breve.